Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa semana está nos apresentando essa conclusão, como hoje, no livro do Deuteronômio, nós ouvimos da missão de Moisés sobre a terra. Ele cumpriu a missão que Deus havia dado a ele, e cumpriu bem, terminou bem a carreira, guardou a sua fé, não se entregou à idolatria, fez aquilo que Deus tinha indicado, conduziu aquele povo pelo deserto. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa vida, Moisés só viu a terra prometida e não entrou nela. Aquela terra era uma terra transitória. Não faz diferença se ele entrasse ou não. Ele não entrou. Mas ele viveu uma vida de tamanha intimidade com Deus. A palavra vai dizer que não existiu depois dele homem como ele, que falava com Deus face a face, que tinha essa graça, dessa intimidade com Deus, dessa capacidade de um relacionamento sincero, um homem que escutava Deus, onde Deus instruía e ele instruiu o povo. Deus fez coisas extraordinárias, como o texto hoje testemunha para nós, no livro do Deuteronômio, coisas extraordinárias através do seu servo Moisés, porque Moisés desejou ardentemente fazer a vontade de Deus. Em alguns momentos ele resistiu, colocou dificuldade, mas depois que ele entendeu que a graça de Deus era que ia fazer, depois que ele compreendeu que Deus estaria com ele em cada instante, Deus disse para ele, eu estarei contigo. Ele buscou viver, ele buscou executar tudo aquilo que o Senhor indicava. Moisés viveu a vontade do Senhor. Tudo que aconteceu na vida de Moisés foi fruto da vontade de Deus. E aí, olhando para Moisés, a gente vê, ninguém é insubstituível. Moisés terminou a carreira, Josué assumiu a liderança, foi escolhido por Deus e continuou a obra. Ninguém é insubstituível. A obra de Deus vai continuando, vai se estabelecendo na face da terra, na igreja, não é? Quantas vezes nós olhávamos para aquele santo chamado João Paulo II e dizíamos, o que será depois dele, meu Deus? Um papa como ele, 26 anos à frente, aí depois veio o Bento XVI, que trouxe uma riqueza imensa de ensinamento
para a igreja, que trouxe o testemunho da verdade, que não teve medo de ser profeta num tempo difícil, profetizou com a sua renúncia, reconhecendo a sua fraqueza e dizendo: é melhor que venha outro, porque eu não sou maior do que a igreja. A igreja é maior do que eu, o Senhor da igreja é maior do que eu. Veio Francisco, olha que bênção. E a obra continua, porque Deus é o Senhor da obra, Deus é o Senhor da igreja. Vai fazer 11 anos lá em janeiro, início de fevereiro, que eu assumi essa missa. Era o padre Edmil, 7 anos. Eu assumi. Não sei até quando eu vou ficar. E depois que eu passar, virá outro. E a obra continuará. Porque a obra é de Deus. É Deus o Senhor da obra. Agora, nós olhando para a vida de Moisés, precisamos nos perguntar: eu tenho buscado fazer a vontade de Deus na minha vida? Ou eu tenho ficado naquele comportamento, muitas vezes mesquinho, de buscar somente a minha vontade? Eu preciso me questionar ao olhar para a vida de Moisés, para a caminhada que ele fez, ver como ele correspondeu com o chamado de Deus, como ele procurou tudo que Deus lhe indicava, ele procurou aplicar na vida dele a manifestação de Deus, desde aquele momento da manifestação de Deus na sarça ardente, até esse momento que Moisés fechou os olhos para esse mundo, e foi para o Sheol, né? Ele não foi para o céu. Ele foi para a mansão dos mortos, porque ele precisava esperar o novo Moisés. Os judeus chamam esse lugar de limbo, de Sheol, a mansão dos mortos, aonde os justos ficaram até Jesus morrer na cruz. Nós não professamos Jesus desceu à mansão dos mortos? Não é isso que a gente fala no credo? Está lembrado? Ele desceu à mansão dos mortos e pregou para os justos e levou os justos para o céu. Entre estes, Moisés. O novo Moisés vai na mansão dos mortos, Jesus, o Messias, para abrir as portas dos céus para os justos que viveram antes do Messias se manifestar. Porque foi a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor que abriu as portas do paraíso, da terra prometida, a terra que não passa, aonde corre leite e mel, felicidade plena, aonde não existe dor, morte, aonde não existe enfermidade. Jesus abriu para Moisés as portas do céu. Mas olhando para ele, nós precisamos nos questionar. Ele que esperou o Messias prometido se manifestar, para dar a ele essa recompensa de entrar na terra da promessa, na terra da felicidade plena. Mas ele entrou porque ele fez a vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um chamado também para a nossa vida. Bata no peito e diga: Deus tem um chamado para mim. Diga: Deus tem um chamado para mim, para a minha vida, para a minha caminhada. Deus tem propósitos para mim. Você acredita? Se você acredita, bata no peito e diga: Deus tem propósitos para mim, para a minha caminhada. Agora, de uma maneira específica, eu preciso perguntar: você já pensou se Deus tem um chamado específico para a sua vida? Você que é um jovem, você já parou para perguntar para Deus: o que o Senhor quer para mim? Porque nós precisamos desejar assim: quando o Senhor voltar, eu quero estar no meu lugar, fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça. Talvez alguns que agora estão me escutando receberam um chamado específico de Deus para serem padre, como eu sou. E por que não dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida? E por que não, como Moisés, você fazer essa caminhada? Eu quero a vontade de Deus. E aqui dizer que a vontade de Deus é capaz de me fazer feliz, não é dizer que está na vontade de Deus, não vou ter mais problema, não vou ter mais cruz, não vou ter mais sofrimento, não vou ter mais tribulação. Não, isso aí é imaturidade espiritual. A cruz faz parte da vida do cristão. A dificuldade, o problema, a tribulação, o sofrimento é condição da nossa realidade humana, é condição que o pecado das origens lá dos nossos primeiros pais geraram na humanidade. Mas
ser feliz por fazer a vontade de Deus é saber que Deus está caminhando comigo na vontade dEle. Talvez alguns e algumas que me escutam sentem o chamado à vida religiosa, a seguir a Deus numa vida consagrada, numa congregação religiosa, numa ordem religiosa. Talvez outros que me ouvem agora tenham chamado à vocação Canção Nova. Como nós somos consagrados na Canção Nova, uma nova comunidade que existe em todos os estados de vida. Estou aqui, sou o padre Tiago Tomé, que está cantando, é casado, tem a sua esposa com a sua filha, Isadora, que deve estar me vendo lá, beijo, Isadora. A Priscila é solteira, ainda não sabe se vai casar, se vai ser celibatária, mas se for casar, glória a Deus, que Deus mande a pessoa. Mas se for ser celibatária, vai ser celibatária para o reino e feliz para sempre, esposa do Senhor. Aqui na Canção Nova, talvez você se sinta chamada a essa vocação Canção Nova, a viver o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver. Mas talvez você tenha o chamado ao matrimônio, a viver a sua vida na paróquia, servindo a Deus na sua comunidade. Servindo a Deus e vivendo aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida, lá onde você está, como jovem, sendo fiel a Deus, se colocando a serviço de uma pastoral, de um movimento na igreja, mas fazendo a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser feliz lá, servindo na sua comunidade, como ministro da Eucaristia, como agente de pastoral, coordenador, na acolhida, sei lá, na pastoral do dízimo, na pastoral da criança, nos vicentinos, na Legião de Maria, no apostolado da oração, não sei. Mas o importante é você entender, eu posso servir a Deus. Existe um chamado para a minha vida. Se você tem a Bíblia, São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele vai dizer assim: pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso, e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente. Assim, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, vai dizer Paulo, e cada um de nós, membros uns dos outros, temos dons diferentes. Assim nós, embora muitos, temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetizemos em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Nos dediquemos ao ensino. É o dom de exortar? Que nós exortemos. Quem distribui donativos? Faça-o com simplicidade. Quem preside? Presida com solicitude. Quem se dedica à obra de misericórdia? Faça-o com alegria. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque eu sei que existe da sua parte um chamado para a minha vida, e eu quero corresponder a esse chamado. Eu quero servir. Eu não quero ser servido simplesmente, mas como Senhor, eu quero servir. Me dê a clareza, Senhor, do seu chamado para a minha vida. Me dê a clareza, Senhor, da minha vocação. Me dê a clareza, Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim. Mas existe algo. Eu queria que você escutasse bem isso. Existe algo, um chamado, uma vocação, que é comum a todos nós que estamos aqui e a todos os que me escutam agora pelo sistema Canção Nova de comunicação. Existe um chamado que a igreja, no capítulo 5, de uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, a luz dos povos, a igreja vai dizer que o chamado comum
a mim e a você, a mim que sou padre, a você que talvez seja casado, a você que é um jovem, que ainda está na caminhada, não discerniu ainda, talvez nem está namorando, ou está namorando, está noivo, a você que me escuta que é religiosa, a você que é membro de algum movimento, existe um chamado universal, o chamado à santidade. Segura na mão de quem está do seu lado e balança a mão desse irmão e diga: existe um chamado que é comum a todos nós e que é universal, é o chamado à santidade. Esse é um chamado que o Papa tem e que o cristão batizado, semana passada, recebeu de Deus também. Semana passada eu tive a graça de batizar 2 jovens, o Igor e o Mário, lá em Aracaju. 2 jovens que foram evangelizados por nós e que não eram cristãos, não eram batizados. E teve um encontro lá na nossa casa dos 20 anos da Canção Nova, e por graça de Deus, Deus me deu essa honra de fazê-los cristãos pelo dom do batismo. Na missa dominical, na paróquia Sagrada Família, à noite, foi lindo. E dei para eles a primeira comunhão, porque foram alcançados por esse amor. E lá eu disse para eles: agora nós temos uma vocação em comum, a vocação à santidade. Precisamos corresponder com essa vocação. E o número 42 da Lumen Gentium vai dizer assim, lá no finalzinho do documento do Vaticano II: todos os cristãos são, pois, olha o que a igreja está dizendo, chamados e obrigados a atender à santidade e à perfeição do próprio estado, do estado de vida sacerdotal. Eu sou casado com a igreja, sou sacerdote, a vocação matrimonial, a vocação celibatária. Todos somos chamados, segundo o nosso estado de vida. E aí continua o documento: procurem por isso ordenar retamente os próprios afetos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade, pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito da pobreza evangélica, segundo o conselho do apóstolo. Os que usam o mundo, façam-no como se dele não usassem, pois é transitório o cenário desse mundo. O que é transitório? É passageiro. Tudo vai passar. É transitório esse mundo. E nós precisamos buscar aquilo que diz de eternidade. A santidade é um dom da graça de Deus. Nós precisamos buscá-la pela oração, pela comunhão com Deus na intimidade diária com Ele, sendo transformados pelo Senhor em cada Eucaristia que nós participamos, que comungamos, na adoração que nós fazemos, na escuta e na aplicação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, ao serviço da igreja, dos mais necessitados. Eu sou chamado à santidade. A minha vocação sobre essa terra é ser santo. Diga isso, você tem coragem? Qual é a sua vocação sobre essa terra? Ser santo. Ser santo no matrimônio, eu sendo santo no sacerdócio, nós sendo santo na Canção Nova como consagrados, como corpo, como igreja, você sendo santo na sua paróquia, no serviço que você faz, nas coisas mais simples. Eu fui em Lucca e visitei uma santa canonizada pela igreja, que o corpo dela não se corrompeu, o corpo dela estava intacto. Eu vi com os meus olhos. E sabe o que ela era? Uma freira? Não. Uma empregada doméstica, chamada Santa Zita. Ela se santificou nas coisas mais simples, porque ela entendeu que o chamado dela era a vocação à santidade, chamado universal. Sendo uma empregada doméstica, ela foi se santificando no trabalho que ela fazia. E se tornou santa, canonizada pela igreja. E caminhou num estado de santidade que o corpo dela não se corrompeu, ficou intacto. E está lá. Você vê que é uma pessoa simples. Pela realidade do físico dela, por aquilo que você contempla ali, mas ela se santificou na condição que ela vivia.
Mas algo hoje o Evangelho nos provoca, que é um caminho de santidade, e que Jesus ensina aos seus discípulos, àqueles que o seguem. O que Jesus ensina hoje? A correção fraterna. A nós nos corrigirmos uns aos outros. Mas o que é correção fraterna? É a Priscila, eu chegar para a Priscila e dar um pito nela, dizer que ela está errada, só para eu sair de lá me sentindo justificado? Isso não é correção fraterna. A correção fraterna, ela tem que ter um princípio e um propósito, que é a salvação de quem eu corrijo. Se não tiver esse propósito, isso é só prazer mundano de querer corrigir a pessoa. Mas se não for para salvar, se não for com o intuito daquela pessoa se converter, isso não é correção fraterna. A correção fraterna, segundo o critério de Jesus Cristo, é essa: eu vou até o meu irmão sozinho e digo para ele: meu irmão, você está no erro, cuidado, se você vacilar, você pode perder a sua salvação, Deus está te dando uma oportunidade de mudar, olha isso aqui, eu estou percebendo isso aqui, cuidado. Se eu não ver a mudança, diz Jesus, chama mais 2 ou 3 como testemunhas e vai lá, conversa de novo, dá chance para a pessoa, para ela mudar. Se não deu certo, vai na igreja. Se indo na igreja ainda não deu certo, que essa pessoa seja tratada como uma pecadora pública. Só que nós não podemos entender isso como se fosse uma norma social, porque se perdermos o critério de eternidade e de salvação, isso vai ser só uma norma. Aí a Priscila então vai para o fogo do inferno. Deus te livre, minha filha. É só um exemplo. Eu já fiz o processo, já chamei o Tiago e o Lucas, fomos lá corrigir a Priscila. Não deu certo, eu fui na igreja, fui no conselho da comunidade Canção Nova, entreguei a Priscila, não mudou. Então, Priscila, está excomungada da comunidade cristã, vai queimar agora. Não é isso que Jesus está dizendo. Você acha que Jesus trataria assim? Quantas chances Jesus já te deu? Você podia me apresentar o número de chances que Jesus já te deu? Porque a maneira da correção fraterna é segundo o Senhor age, é segundo o coração de Jesus, não é dentro dos critérios humanos, é no critério de eternidade, de salvação. Aí agora eu falo, então eu desisti dessa pessoa, agora eu já fiz todo esse processo, já caminhei dessa maneira e agora pronto, que ela vá para o quinto dos infernos. Isso não é correção fraterna. Nós temos que entender que Jesus está mostrando qual é o caminho da unidade, qual é o caminho da comunhão, qual é o caminho da construção eclesial, de uma igreja segundo o coração dele, uma igreja que caminha nessa comunhão, uma igreja que tem comunhão plena com o céu, onde Jesus está dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a igreja do Senhor, que olha as realidades segundo o critério de salvação, segundo o critério de eternidade. O meu irmão merece quantas chances forem necessárias para ele ter a oportunidade de mudança, porque eu quero a salvação do meu irmão, eu quero a salvação da minha irmã. Esse é o caminho que Jesus está propondo, é um caminho de santidade. É fácil? Aqui na Canção Nova nós chamamos esse princípio de partilha e transparência. Viver reconciliado, querer a salvação do outro, querer dar ao outro a oportunidade que ele deve ter de se emendar. Isso é uma confissão. Quando eu vou me confessar e eu confesso ali as minhas faltas, eu estou querendo me emendar, eu quero mudar, é a oportunidade, é a hora do perdão. É a hora que Deus trabalha em nós. Nós precisamos entender a igreja. O último cânon, você sabia que a igreja tem um código chamado Código de Direito Canônico, que são as normas que regem a igreja. Olha a última frase do Código de Direito Canônico, eu anotei aqui na minha cola. Tendo diante dos olhos a salvação das almas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Qual é a lei suprema da igreja? A salvação das almas. Então aquele código, ele tem que ter em vista esse fim.
a salvação, até uma pena, que a gente chama de medicinal, porque está lá uma correção que a igreja às vezes faz com um membro da igreja, seja com um sacerdote ou com outros membros. Chama pena medicinal. O que é medicinal? Para cura. Às vezes coloca, sei lá, de castigo. Opa, fica quietinho. Tem um tempo de reflexão para você se converter, para você mudar, porque a igreja quer o bem das almas, a salvação das almas. Nós precisamos entender isso, porque é essa dinâmica da caridade que é uma virtude teologal agindo em nós. Você tem a caridade em você. Quem aqui é batizado? Levanta a mão. Você tem a graça da caridade, é uma virtude que você recebeu no dia do seu batismo. Está aí, procura, acha dentro do seu coração. O que a virtude da caridade faz em nós? Ela trabalha em nós para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo. E a caridade nos faz amar o próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Por amor a Deus que quer a salvação do meu irmão, eu vou dar a chance do meu irmão mudar. Eu não vou jogá-lo no precipício, eu não vou jogá-lo nos quintos dos infernos. Eu vou querer o bem do meu irmão. A caridade tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa. A caridade, diz São Paulo, jamais acabará. Ela é bondosa, ela é paciente. Paulo vai dar lá todas as características. Ela não está interessada nos interesses próprios. Ela é benevolente. Essa é a obra da caridade na nossa vida. Quais são os frutos da caridade? A igreja vai dizer: a alegria e a paz, a misericórdia. A caridade exige a prática do bem e a correção fraterna. A caridade é benevolente e ela suscita a reciprocidade. Ela é desinteressada, ela é liberal. A caridade é a amizade e a comunhão. É a consumação de todas as coisas, de todas as obras. É o amor. Ela é o fim de todas as coisas. Nós precisamos, meus irmãos, buscar essa santidade de vida que Jesus está nos ensinando hoje. De ter a capacidade de corrigir com amor e de perdoar. E de dar chance para o outro mudar. É assim, é dessa maneira. Porque senão, meus queridos, senão, minhas queridas, nós vamos viver uma igreja que não experimenta as graças e os milagres do Senhor. Sabe por quê? Jesus colocou uma condição, você ouviu? Deixa eu pegar aqui. Olha a condição que Jesus colocou no Evangelho hoje. Se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Mas é preciso estar de acordo, não pode haver divisão, não pode haver separação. Uma comunidade dividida, uma igreja dividida não experimenta da glória de Deus. Uma família dividida pode rezar quantas horas quiser que não vai obter resposta. Tem que ter reconciliação, tem que ter perdão para que a bênção de Deus venha. Porque senão é bloqueio. Isso é palavra minha? Não, é palavra de Jesus. É preciso estar de acordo. É preciso ter um coração de acordo. Mas se eu vivo dividido, se eu vivo com raiva, se eu vivo com mágoa, se eu não perdoo, se eu sou uma pessoa amarga, meu Deus, eu estou abrindo o guarda-chuva, a graça está caindo, mas só não cai em cima de mim. Meu guarda-chuva, ou eu visto uma roupa de chuva, aquelas capas de chuva, a chuva vem, igual veio aqui antes da missa. Mas eu não molho, porque eu estou revestido de mágoa, de rancor, de ressentimento, de ódio. Não fiz a correção fraterna, não lutei para dar o perdão. Sabe por quê? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele. Diga: é nós. A oração do dia hoje vai dizer assim: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida.
Se eu tenho um coração de filho, eu entendo que essa bênção que está do meu lado é meu irmãozinho, a minha irmãzinha, em Cristo. E sendo meu irmão, ele merece a minha chance, o meu perdão, ele merece a minha consideração, ele merece. Ele merece o melhor que eu tenho. Essa é a obra da santificação de Deus na nossa vida. Quero terminar com a segunda parte da carta aos Coríntios, quando Paulo vai dizer: o amor seja sincero, detestai o mal e apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, rivalizando-vos em atenções recíprocas. Versículo 9. Agora o versículo 11, do capítulo 12 de Romanos. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Olha o critério do reino aqui. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Diante de todos. Diante de todos. Qual é a nossa vocação comum? A santidade. Então segura na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Feche um pouquinho os seus olhos na presença do Senhor. Você entendeu a mensagem? Tentei ser claro. Tentei decodificar. Trazer para uma linguagem simples aquilo que Deus está falando com a igreja hoje. Então, segurando na mão do seu irmão, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando. Diga para Deus aí: obrigado, Deus, por ouvir tudo isso, porque é uma direção para a minha vida. Como cristão, eu não posso negar ao outro o direito dele mudar. Eu não posso negar ao outro o direito da correção fraterna, não para eu me achar melhor, mas para salvar o meu irmão, para salvar a minha irmã, para que ele tenha oportunidade da reflexão. Vai orando aí agora e diga: Senhor, não me deixa desistir de ninguém. Fala para Deus agora. Talvez eu tenha desistido de alguém na minha vida, talvez eu tenha desistido de algum parente, ou a esposa que desistiu do marido, que acha que já não tem mais jeito, ou o marido que já desistiu da esposa e acha que não tem mais jeito. Pede para Deus agora aí a graça de recomeçar, de reconstruir. Talvez você olhe para a sua casa e ela esteja em ruínas, e você agora pede a graça para Deus de reconstruir, no poder de Deus, na força da palavra, na indicação que Deus dá. Mas fala para Deus: me dê a graça de reconstruir os relacionamentos de amizade que foram manchados, relacionamentos de amizades que foram muitas vezes, Senhor Deus, encerrados por causa da decepção. Vem agora com o poder do Seu Espírito trabalhar nos nossos corações, porque onde há divisão, Senhor, e talvez o nosso coração está dividido, talvez nós temos processos abertos com muitas pessoas aqui na terra, e isso diante do Senhor está desse jeito, porque aquilo que liga na terra é ligado no céu, dentro da nossa experiência eclesial na igreja, Senhor. Então diante do Senhor existem processos abertos, existe divisão no meu coração, na minha vida, nos meus relacionamentos com os meus irmãos, mas nessa noite, Senhor, eu estou disposto a recomeçar, eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto a passar por essa exigência bíblica da correção fraterna. Eu não posso matar ninguém no meu coração, nem os meus inimigos. A Sua palavra diz que eu não posso amaldiçoá-los, eu tenho que bendizê-los, abençoá-los. Mas hoje, Senhor, como eu descobri que a minha vocação universal, a vocação de todo ser humano, é a santidade,
eu quero fazer o certo. Diga agora para Deus: eu quero viver corretamente. Eu quero abraçar aquilo que o Senhor tem para mim. Para que um dia, quando eu fechar os meus olhos aqui nessa terra, como Moisés fechou, eu possa abrir os olhos na terra prometida. Porque não existe processo para ser purgado, para ser purificado. Mas eu venci, eu perdoei, eu dei a chance para os irmãos, eu recomecei. Abençoa a minha vida. Fala para Ele aí agora: abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida. Eu quero viver o seu projeto. Eu quero viver a sua palavra. Eu quero assumir, Senhor, o chamado que o Senhor tem para mim. Abençoa, Senhor. Abençoa a minha caminhada. Retira tudo aquilo que é amargura do meu coração, tudo aquilo que é raiva, tudo aquilo que é ódio, ressentimento, mágoa. Faz agora uma cirurgia. Retira todo o pus espiritual, toda infecção que tem me infeccionado e tem me feito ficar doente. Mas a partir de hoje, Senhor, que exista comunhão, que exista unidade, que exista um caminho novo na nossa experiência de igreja e na nossa experiência de cristãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajuda a entender qual é o seu chamado para a minha vida. Que eu seja santo, que eu seja santo nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Mas se o Senhor tem, Deus, e eu elevo a minha mão, se o Senhor tem sacerdotes, religiosos, consagrados para a canção nova, aqui, ou que acompanham de casa, e que ainda não tiveram a coragem de tomar uma decisão, eu estou pedindo que o seu Espírito Santo provoque esses corações a partir dessa noite, e eles saiam de si para fazerem a sua vontade, como Moisés fez. E aí lá no final da vida, como no final da vida de Moisés hoje que nós vimos, eles possam dizer, como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, e estou terminando a minha carreira de cristão que entendeu que a vida só tem sentido se for na luta, na busca constante pela santidade. Obrigado, Senhor. E diga: eu quero abençoar a vida desse irmão que eu seguro na mão dele, para que a partir dessa noite ele caminhe nos propósitos bíblicos e ele experimente de uma maneira concreta a resposta do Senhor na vida dele. Amém. Amém e amém. Balança a mão desse irmão e diga amém. Diga para ele: glória a Deus. Glória a Deus. Que tudo na sua vida a partir dessa noite seja diferente, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nesse irmão aí, diga: é nós, meu irmão, na luta pela santidade, por esse chamado universal, por essa convocação. Aplauda aí a decisão do seu irmão que está aí do seu lado, da sua irmã. Aplauda a decisão que eu sei que muitas pessoas estão tomando em casa, nessa noite. CançãoNovaPlay.com. Assine já!